Olá, amigos racionais do Brasil, pensantes do Brasil, pessoas que não se enganam com qualquer conversa, com livros, histórias antigas, épicas, sem uma certeza absoluta das coisas e vivem de uma forma totalmente natural, porque é isso que nós contemplamos e enxergamos no nosso dia a dia. O que passa daquilo que acontece no nosso dia a dia é fictício, é mental, é história de livro. Por conta disso, nós estamos aqui respeitando sempre pessoas individuais, até o que as pessoas acreditam de forma individual. Cada pessoa acha que tem a sua experiência de vida. E tem a sua experiência de vida. Eu, por exemplo, tenho a minha. Mas esse vídeo de hoje vai ser um vídeo em defesa de um amigo que acho que nem precisa da minha defesa, mas como eu considero muito ele, e através dele esse canal existe, que é o canal Pilastra da Verdade, ou seja, da verdade do dia a dia, não é verdade minha, não é a verdade que eu gostaria que fosse, porque o que a gente vê de coisas ruins acontecendo no planeta e vem acontecendo há muito tempo, e principalmente inocentes que são vítimas de tudo, de doença, de fome, de violência e tudo mais. E tudo mais. Terremoto, esse terremoto mesmo que aconteceu ali na Turquia, deixa bem claro que não há nenhum ser transcendente do bem em lugar nenhum e nem do mal. Quando eu digo ser transcendente, nenhum, não há, porque esses terremotos que vêm acontecendo, isso já acontece há muitos anos. Isso são resultados das placas tectônicas que estão se chocando. Sempre acontece isso, sempre aconteceu no planeta Terra, porque o planeta Terra realmente ele não é perfeito. A sua massa não é perfeita. E acontece. Mas o que chama muito a atenção é que quantas pessoas inocentes estão sendo achadas mortas debaixo dos escombros dos prédios que caíram, e pessoas também que são achadas ainda vivas dentro realmente daqueles escombros, debaixo daquelas pedras, daquelas paredes. Crianças sem perna, crianças cegas, crianças sem braço, e infelizmente crianças e adultos também. Isso é uma crueldade sem precedente. Eu não sei como é que as pessoas na face da terra ainda conseguem acreditar numa lenda e se tornarem pessoas egoístas. É isso mesmo, egocêntricas, achando que Deus é na sua vida, que Deus lhe protege, que Deus lhe cura disso, lhe cura daquilo e não sei o que. E outras pessoas inocentes precisando e não tem nenhum suporte. Enfim. Só que esse vídeo é em defesa de um amigo, o Jason Ferrer, que é do canal Além da Fé, um canal maravilhoso que tem despertado muitas pessoas, porque uma irmã, eu vou dizer irmã de uma igreja, que é assim que eles se cumprimentam, né? Achou que refutou o Jason Ferrer. Mas ela falou tanta coisa com firmeza, como se isso fosse a prova da realidade, que eu vou fazer o meu argumento em cima do que ela falou, deixando claro, com respeito à pessoa dela, nada contra a pessoa dela, nem a fé alheia dela, mas eu acho que o que ela falou não tem sentido com a realidade. Vamos ouvir o que ela falou e logo em seguida eu vou fazer o meu argumento. Vamos para uma rápida vinheta e você vai ouvir o que essa irmã, entre aspas, falou. Mais um vídeo aqui.
Para você, um vídeo muito importante esse aqui, viu? Eu estou reagindo a um vídeo do ateu Jason Ferreira. O Jason Ferreira quer provar de todo jeito que Jesus não existiu, não existe, não é real, que não cura mais. Primeiro, já há uma grande mentira aqui, que ela falou, infelizmente, minha irmã, se você assistir esse vídeo, infelizmente, você já faltou com a verdade logo no início. Nem o Jason Ferreira, nem eu, nem nenhum ateu da internet quer provar que Jesus não existiu. A gente mostra as realidades do dia a dia sem a presença desse Jesus. Principalmente nos lugares mais necessitados, como hospitais do câncer, né? Nesse vídeo a senhora vai dizer que Jesus lhe curou do câncer, né? Mas eu não sei se a senhora tem pesquisado o que acontece no hospital aqui em Barretos. Crianças morrendo de câncer, de leucemia. A senhora é melhor do que essas crianças, né? E crianças também morrendo de fome na África. Essas crianças soterradas debaixo dos escombros desse terremoto e outros acontecimentos naturais. A senhora é melhor do que essas pessoas, né? Então, nenhum ateu está aqui para provar que Jesus não existiu. Não existe. A gente mostra aquilo que a gente vê no dia a dia e que vem provando por si próprio. Vocês que são religiosos, que já vêm provando a inexistência desse Jesus, quando vocês clamam em prol de alguma coisa e aquilo não acontece, e vocês colocam um turbilhão de desculpa e dizendo que não aconteceu porque não foi no tempo de Deus, porque Deus não quis. E a fé fica onde? E a fé fica onde? Vamos continuando aqui. Que Jesus não é aquele Jesus que a Bíblia fala e que ele enganou a todo mundo. Esse Jesus da Bíblia enganou a todo mundo, que ele não existe. Sabe que Jesus não cura, que até hoje ele não cura, cadê os milagres? Eu sou prova viva de que Jesus é real. É prova viva? Como é que a senhora prova isso pra gente? A senhora tá viva. Viva, eu também tô. Eu também tô vivo. E a senhora é prova viva? Cadê a prova? A senhora tem alguma prova aí pra mostrar pra gente? Não, a senhora viva. Então, isso é conversa pra boi dormir, acordar no matadouro. Aqui o bambu vai gemer. E virar churrasquinho no final do ano. Vamos lá. Que Jesus vive para sempre, que ele já me curou até de câncer no meu seio, eu tinha 15 anos. Se Jesus... Você tá dizendo? A senhora tá dizendo que Jesus lhe curou do câncer com 15 anos. Nossa, que privilégio, hein? Minha irmã, eu acho que a senhora não devia fazer nada mais na vida, só orar por esse Jesus. Nem comer mais a senhora podia fazer. Que ele lhe curou. A senhora não conhece a minha história, não, né? Conhece a história da minha mãe, não, né? Eu duvido que a senhora já pagou um chamado preço que a minha mãe pagou. De ficar 70 dias dentro de um quarto, orando para um suposto ministério de orar por pessoas necessitadas, principalmente enfermas. Ela fazia 7 semanas de oração no quarto. E sabe de que minha mãe morreu? De um câncer agressivo no rosto, com 58 anos de idade. Mas a senhora é melhor do que a minha mãe. Não, a senhora está dizendo aí que Jesus lhe curou do câncer. Você curou a senhora, não curou minha mãe e não está curando milhares de pessoas que acreditam nele dentro dos hospitais do câncer. Será que isso não é um egoísmo, não, minha irmã? Será que isso não é um egoísmo? Não, Jesus me curou, eu sou prova viva. É. E as crianças que estão morrendo de câncer agora? Crianças, senhores, senhoras e pessoas que acreditam nele. Nossa, a África, por exemplo, agora muitas crianças estão morrendo de fome, né? Outras morrendo de doenças também de câncer. Esses países mais pobres, o Haiti, por exemplo, que é um país pobre, parece que esse Jesus esqueceu desse povo, né? Mas da senhora ele lembra todo dia, né? Vamos pra frente. Fosse uma mentira, ele não me curaria. E não foi médico. Médico não tocou em mim. Quem tocou em mim foi as mãos puras. Tá bom, eu duvido que a senhora nunca foi no médico. Desde pequena que a senhora depende de médico. Senão a senhora estaria morta. É verdade. Quando a criança nasce, já faz o teste do pezinho. A senhora precisa de médico o tempo todo. Todo mundo precisa de médico. Então isso aí é uma traição à própria ciência, que é preparada para cuidar de você e de outras pessoas que estão dentro da igreja acreditando em lendas. Viu? Deixando claro. Puramente de Jesus.
que me curou. Então isso que ele fala aqui não é verdade, viu, irmãos? Não é verdade. Ele fala que Jesus não existiu, não existe, que é uma farsa, é uma mentira. Mas esse Jesus que a senhora acredita, a senhora sabia que é uma produção de Roma? Que a senhora acredita no Jesus que foi enxertado pela Igreja Católica aqui no Brasil e que depois o protestantismo vem falando dele mesmo em uma outra versão, mas é o mesmo Jesus? A senhora acredita no Jesus que foi romanizado? Qual é a certeza que a senhora tem que esse Jesus, que a senhora disse que curou, a senhora existe e que isso foi cura mesmo? O que aconteceu com a senhora, tudo bem, pode ter sido o quê? O seu organismo que reagiu, que não era um câncer maligno, ainda era benigno. Porque câncer maligno até hoje nem a ciência conseguiu curar. Maligno não tem como, não existe, não há uma evidência, uma prova que ninguém foi curado de câncer maligno. É, porque pesquisa pouco, tem que pesquisar mais, viu? Tem que abrir essa mentezinha aí. Eu sei que vai achar que eu tô falando um absurdo, mas eu tenho 25 anos de experiência de igreja, viu? Igreja evangélica. Fui pastor, tem uns vídeos aí na internet, eu falando por que eu tomei esta decisão. E outra coisa, eu não entro mais nessa mentira. E a senhora tá passando aí algo mental. Ela não pode provar nada. Eu sou prova viva. Prova viva? Eu também sou, que eu tô vivo. Eu sou prova viva também, que eu tô vivo. Que não existe, porque se existisse eu não estaria aqui. Pronto, vamos pra frente. Mentira! E tudo, viu? Aí que tá na Bíblia é mentira, não existiu. Só um pouquinho pra tu ver. Jason Ferreira, o ateu, você conhece? Quem tá falando aqui, Pastora do Vale. Vale não sei de quê. Pastora do Vale. Os fatos históricos comprovam a ressurreição de Cristo. Josh McDowell. Bom, mas acima de tudo, cara, eu queria perguntar pra você o seguinte. Você sabia que ela refuta isso do Jason. É o manual de astrologia e numerologia? Sim ou não? Que é apenas um compêndio de esoterismo? Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia, um holograma, uma projeção mental, um ser místico e astrológico? Você sabia que Jesus Cristo, em carne e osso, nunca esteve nessa terra? Então fica comigo. Vendo um verbo encarnado, mas uma narração mística e totalmente simbólica. É por isso que muitos chamam Jesus, né? Muitas pessoas chamam Jesus, clamam, pedem, imploram, choram e Jesus não aparece. Jesus não aparece. Você vira esqueleto e Jesus não aparece. Você morre afogado e Jesus não aparece. Você clama a ele, mas ele não aparece. Por que Jesus não aparece? Eu vou te falar agora. Jesus é só uma personagem de ficção, como Hamlet. Olha! O Rei Arthur, por exemplo. Olha! O 007. Olha! Batman. Olha o que ela vai Vocês dizer. escutaram aí, né, irmãos? Olha o que ela vai dizer. Jason Ferreira diz que Jesus nunca existiu. Ele fala que José do Egito nunca existiu. Sansão. Mas, rapaz, Jason Ferreira, eu queria que Jesus... Ela queria. É que eu não mando em Jesus. Eu não mando em Jesus. Mas eu queria que Jesus aparecesse para você, como apareceu para o apóstolo Paulo. Olha a mentira. Olha, a senhora acredita no apóstolo Paulo também? Por que a desculpa de vocês é só Bíblia? Minha irmã, a desculpa de vocês tudo leva para a Bíblia. Porque a senhora sabe que os personagens da Bíblia, todos, na sua maioria, foram inventados e aquele que existiu, a sua história foi alterada por Roma e outros segmentos religiosos da suposta área cristã. A senhora não sabe porque não lê, não busca informação, a senhora fica presa nessa mentira aqui, ó. Só nisso aqui. Então, a senhora vem dar afirmação de Paulo. Qual é a certeza que a senhora tem que Paulo também existiu? E qual é a certeza que a senhora tem que Jesus existiu? O que é que o Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que Jesus não existe porque na hora que mais as pessoas que mais necessitadas precisam, ele não aparece. Principalmente crianças, como eu falei para a senhora, morrendo no hospital do câncer, gritando de misericórdia. Crianças que nascem paraplégicas, crianças que nascem com problemas físicos que vão depender de terceiros até o final da vida. Crianças que foram pedidas pelos pais, pelas mães, antes de nascer para esse Jesus e nasceram com problemas físicos. E isso já não prova, não? Será que essas coisas não provam
Eu duvido que tudo que a senhora clame, Jesus lhe responda. Que a senhora não é melhor do que ninguém. Eu duvido. A senhora está dizendo que quer que Jesus apareça para Jason Ferreira. Talvez a senhora não conhece muita história do Jason Ferreira na internet. Talvez não conheça. Tem um cidadão aí, chamado de Nicásio, que eu nem sei se ainda tem vídeo na internet, se tem canal, que passou uma grande vergonha, que há mais de um ano atrás, ele deu uma profecia para o Jason de morte, e que Deus, o Deus dele, que é o mesmo que a senhora acredita, viu o mesmo que a senhora acredita, na mesma intensidade de fé, iria levar Jason à sepultura em menos de uma semana. Já tem um ano e tanto. Um ano e tanto. É nesse que a senhora acredita também? Porque ele está com a mesma Bíblia, acreditando no mesmo Jesus. Preste atenção, antes de tentar refutar um ateu, você tem que trazer o quê? Sinais e prodígios e evidências que o próprio Jesus que se acredita prometeu. A senhora está dizendo isso, mas ela não manda na vontade de certo, ela não manda na vontade de Jesus, mas esse Jesus que a senhora acredita, ele determinou que quem tem fé, os sinais acompanham. Esses sinais seguirão os que crerem. Está lá em Marcos 16, se não me falha a memória. Ou a senhora nunca leu isso? A senhora lê de cabeça para baixo? Ou a senhora nunca leu que Jesus disse assim, esse Jesus que a senhora acredita, tudo que pedir em meu nome, crendo, recebe? Será? A senhora tem como provar isso para nós, ateus, pro Jason, para mim, para todos os ateus aqui da internet? Então isso é conversa para boi dormir, isso ninguém engole isso não, dona. Ninguém engole isso aqui não. Eu queria que Jesus aparecesse para você, viu? E se apresentasse a você como ele se apresentou para o apóstolo Paulo. Aí, quando Paulo estava no caminho de Damasco, o apóstolo indo Paulo, caçar que é outra crente mentira, para matar, para chicotear, e Jesus apareceu e Paulo caiu no chão lá. Qual é a certeza que a senhora tem disso? A senhora tem alguma prova disso? Tá no livro, né? Tá aqui, né? Tá escrito aqui. A senhora acredita também que o super-homem existe, assim como real? A senhora acredita também que o Saci Pererê se apresentou para o Visconde de Sabugosa? A senhora acredita, né? Será que a senhora acredita também ou não? A senhora acredita que o Papai Noel realmente verdadeiro, um Papai Noel fictício, ele se manifesta todo final de ano para dar presente às crianças? Ele existe? A senhora também acredita que a Emília, do Sítio do Pica-Pau, que era uma boneca de pano na ficção de Monteiro Lobato, e se tornou humana, e o Visconde de Sabugosa, que era um sabugo de milho, e se tornou humano? Eu acho que a senhora é desse tempo do Sítio do Pica-Pau. A senhora acredita nisso? É a mesma coisa de a senhora acreditar em Paulo aqui. Jesus se apresentou para Paulo, por que ele não se apresenta para ninguém hoje? Por quê? Ele disse que viria e até hoje não apareceu. Que ele viria naquela época. O próprio Paulo, que a senhora está dizendo que Jesus apareceu para ele, ele disse que ele estaria vivo no arrebatamento. Nós que estamos vivos seremos arrebatados. Não precederemos os mortos para encontrar com Jesus nos ares. Isso aconteceu? Isso aconteceu? A senhora está lendo isso aqui de cabeça para baixo. Agora vem refutar ateu? Vai estudar um pouco mais para a senhora refutar um ateu. Cego com a luz que atingiu. Foi tão forte a luz que cegou a Paulo. E Jesus se apresentou para Paulo, viu? E disse assim, Paulo, por que você só me tem persegues? Bíblia para falar, hein? Quem? Paulo não estava indo buscar Jesus pelas casas para torturar, matar. Não, estava indo buscar crentes. Mas Jesus disse, por que me persegue? Porque quando você persegue a um cristão, você está perseguindo a Jesus. Você está perseguindo a Jesus. Paulo estava indo perseguir crente. Olha só, a senhora está confundindo mais uma vez. Faltou com a verdade. Nenhum ateu persegue cristão. Quem persegue cristão ou qualquer outra religião é de religião para religião. A senhora nem conhece bem a história de Paulo. Quem era Paulo na história aqui? Que Paulo nunca existiu, é o que está escrito na ficção. Era um fariseu. A senhora nunca leu não, né? Ele era um religioso em outra dimensão. Ele acreditava no Torá. E segundo a história, ele estava indo para perseguir e quem sabe até matar cristãos na cidade de Damasco. Em Damasco. E só que a lenda diz que ele viu Jesus, que Jesus apareceu para ele como uma luz que excedia a luz do sol, que ele ficou cego. A senhora acredita nessas histórias? A senhora sabia que nenhum ateu persegue nenhum cristão? A gente tenta mostrar a vocês
uma verdade natural que vocês não querem ver, não querem aceitar, não vão aceitar nunca. Vocês não vão aceitar nunca, sabe por que não vão? Porque de 1 milhão tira um que abre essa mente, a cabeça. Porque vocês procuram um sentido para uma vida que não tem sentido. A sentido da vida é viver e morrer, e cuidar uns dos outros e pronto. Mas para buscar sentido, fica procurando sentido onde não tem. A senhora está tentando explicar aquilo que é inexplicável, que até vocês pregam nas igrejas que Deus é inexplicável. E está dentro da igreja tentando explicar ele. Então é uma contradição em cima de outra contradição. Então não existe dizer que ateu persegue cristão. Isso é mentira. A gente mostra a verdade. Somos contra qualquer intolerância religiosa que vocês têm. Vocês têm contra casas de umbanda, casas de candomblé, expulsando demônio, dizendo que estão expulsando o demônio de pessoas, mexendo também na religião satanista, dizendo que é a religião do mal, e tudo quanto é tipo de religião é tudo farinha do mesmo saco e tampa da mesma panela. Então, a história de Paulo é totalmente diferente até do que a senhora está dizendo. Viu? Então, e isso é Bíblia. Bíblia é livro. Livro é história. História é ficção. Ficção é mitologia. Eu acreditei nisso por 25 anos, viu? Tá crente, como ele estava presente na morte de Estevão. Então Paulo achava que ele estava fazendo serviço para Deus. Jason Ferreira, você está pensando que está fazendo serviço para Deus. Olha que coisa. Eu tenho que rir, gente. O bambu geme aqui hoje, ó. Isso aqui não é estimulando violência, não. Isso aqui é batendo em ideias que não tem nenhum sentido. Criticando ideias que não tem nenhum sentido. Jesus tá pensando que ele tá fazendo o quê? O que ela quis dizer? Servindo a Deus. Um ateu servindo a Deus. De uma forma diferente. Você não entende nada de ateu. Ateu pra vocês é como se fosse coisa do... Não entende nada de ateu. O Jason Ferreira tá fazendo um dos melhores trabalhos na internet. Por isso que ele tá crescendo a cada dia. Todos os dias ele tá colocando aí 200, 300 inscritos a mais no canal dele. Por quê? Porque o cara tá falando coisa, tá mexendo com a mente de quem nunca pensou. Mas se você não quer pensar, o que é que você vai fazer? Vai fazer um vídeo pra dizer que o Jason... para com isso. Não tá fazendo serviço para Deus. Não. Jesus fazendo um serviço pra Deus. Você tá levando muita gente pro inferno com seus conhecimentos, com as suas letras. A senhora acredita em inferno também, né? Eita. Olha que crueldade. Inferno. Inferno é uma coisa que está construído na mente. O inferno também é uma coisa mitológica. Demônios são mitologias. A senhora acredita num Deus do bem que criou o inferno para seres humanos, espíritos de seres humanos, perecerem lá dentro, né? A senhora acredita nisso? Nossa, que Deus bom, hein? Maravilhoso que a senhora serve, né? O Jesus que lhe curou do câncer, ele vai ficar de braço cruzado vendo muitas pessoas que não aceitaram ele, porque não viam ele fazer nada a favor dos inocentes na terra, a favor de uma criança que é violentada, que é abusada, ele não aparece para fazer nada, diz que vem, nunca aparece, e ele vai ficar de braço cruzado vendo uma pessoa dessa, o espírito dessa pessoa eternamente queimando um fogo eterno no inferno. Pense bem no que está falando, porque isso aí não tem nenhum sentido para a realidade da vida. Quero dizer para você, Paulo, ele era um cara intelectual, letrado, intelectual, estudado, mas quando ele conheceu Jesus, ele deixou a letra de lado. Ele disse, a letra aí para mim não serve de nada, serve como esterco. Ô minha irmã, Bíblia já é descartado por qualquer ateu. A senhora falando de Bíblia para nós ateus, é a mesma coisa, é como eu falei, é de estar lendo um livro lendário, as histórias lendárias, Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, história de Harry Potter, né? O filme Senhor dos Anéis, é a mesma coisa, Malévola, é a mesma coisa. A senhora está contando essa história pra gente. Isso é história pra criança dormir, que nem criança hoje de 5, 6, 7 anos dorme mais com a história dessa. Isso aqui. E que Paulo era um cara letrado. A senhora conheceu Paulo? Nossa, então a senhora é uma reencarnação, né? Conheceu Paulo. Qual é a certeza que a senhora tem que Paulo existiu, como era Paulo? A senhora acredita nisso? Que colocaram aqui, que enfiaram garganta dentro dos brasileiros, né? Que é uma história romanizada. Isso aqui, assim mesmo, plágio de várias histórias de outros deuses. Sem contar também que existem várias e várias alterações aqui. A senhora acredita, né? Tá refutando o Jesus mesmo. Tá legal. Serve como esterco. Pra mim, ó.
Isso não serve de nada, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Disse Paulo, o letrado, o intelectual. Tá, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de vocês é loucura para quem? Para a mente de vocês. Isso é sabedoria? Sabedoria é acreditar numa coisa que falaram, que implantaram na mente, que não há nenhuma prova, nenhuma certeza, nenhuma evidência. Acreditar na a história de um livro de quem morreu há 2.000 anos atrás? Se existiu? Não é brinquedo, não. Tudo que ele aprendeu não serviu de nada, porque ele recebeu agora a sabedoria do céu. Mas eu queria, Jason Ferreira, que Jesus aparecesse para você. Você tá... Só que esse querer da senhora, sabe quando é que vai acontecer isso? Nunca. Porque esse Jesus é fruto da imaginação. E o Jason, ele ficou tantos anos na igreja, foi pastor, como eu fui, ele nunca apareceu. Agora que ele vai aparecer? É agora que ele acha que ele vai aparecer? Sabe quando é que ele vai aparecer? Para a senhora, ou para Jason, ou qualquer um? Nunca da Silva. Ah, só falta a senhora dizer que ia aparecer para a senhora, né? Que a senhora tá dizendo que apareceu para Paulo e quer que apareça para Jason. E para a senhora ele não apareceu, não? Será que ele não apareceu? Já apareceu para a senhora? É isso que a gente vê aqui. É voltado com Jesus, porque Jesus não apareceu para você para tirar tuas dúvidas quando você estava com muita dúvida, entendeu? Então, eu acho que você tem uma revolta para mostrar que Jesus não é. O problema de vocês é achar que um ateu tem revolta. Um ateu, sabe o que o ateu tem? O ateu é convencido de que essa vida é 100% natural. Nós somos frutos, minha senhora, de zona habitável. A senhora não conhece nem as propriedades que tem no seu corpo, no seu organismo. A senhora não sabe nem... Eu não acredito que a senhora saiba a composição do ar que a senhora respira. Que é hidrogênio, oxigênio, argônio e dióxido de carbono. A senhora não sabe por que essas propriedades existem aqui e por que a gente respira essas propriedades. Não sabe. A senhora não conhece nada disso. A senhora conhece Bíblia. Sabe por quê? Porque isso é uma muralha. Isso aqui lacra a mente do ser humano a acreditar numa lenda. Ele vai morrer acreditando nisso se não buscar informação. Aqui neste canal aqui tem muitas mulheres que pensavam iguais à senhora e que hoje são racionais e que saíram dessas mentiras para nunca mais voltar. E a senhora como mulher, a senhora que é mulher, a senhora não sabe que este livro aqui discrimina a mulher de Gênesis até Apocalipse. A mulher sempre está em segunda opção. A senhora sabia disso, né? Ela sabia que as igrejas também têm a mulher como segunda opção. Todas as religiões da terra. E não é nada disso. Mulher, ela tem o mesmo direito que o homem tem em qualquer lugar. A senhora sabia que a gente protege isso das mulheres? A gente considera as mulheres de igual modo aos homens? As religiões não. A senhora acredita em um Deus, em um Jesus que escolheu 12 apóstolos e não escolheu uma apóstola? E a senhora acredita nele, né? Por que não? Um Jesus que não quis nem casar. Não, não vou casar. Esse Paulo que a senhora está protegendo não quis nem mulher, não quis nem casar. A senhora não conhece a história de Paulo assim, né? Paulo não casou, sabia disso? Ou seja, não casou e porque também é outro personagem fictício, personagem fictício até que se prove o contrário. É real, a Bíblia não é real, nada daquilo que está escrito é real. Eu vi um vídeo seu aí, você falando que sobre Jesus andar nas águas, Pedro, que é tudo mentira. Aquilo não aconteceu e você manda as pessoas irem. Não é só mentira. Aquilo ali não é só mentira. Aquilo é um absurdo. Um ser humano de hoje, do século XXI, em plena tecnologia, acreditar que uma pessoa ia andar em cima das águas, só se for um truque. Só se for um truque. Uma mágica, um truque. Porque esse próprio Jesus que a senhora acredita, ele andou, tá escrito aqui que ele andou, né, sobre as águas, e Pedro também andou. Aí Pedro afundou e ele disse que Pedro não estava tendo uma fé suficiente para continuar andando nas águas. A senhora consegue andar com a sua fé em cima de uma água para provar que isso foi verdade? A senhora pode provar isso. Quem sabe, pode ser que a senhora me convença ou convença o Jason ou qualquer outro. A senhora quer convencer o Jason nisso? A senhora podia provar que isso existiu? Porque Jesus está dizendo lá, que o Jesus que a senhora acredita, está dizendo que quem tem fé anda sobre as águas. Porque Pedro afundou porque a fé dele se tornou pequena. Quem tem a fé suficiente anda. A senhora consegue fazer isso? Andar em cima das águas? Então, como é que a senhora vai acreditar numa coisa que aconteceu, mas que hoje não acontece mais, se esse próprio Jesus que a senhora acredita, ele promete aqui na Bíblia que todos vocês que acreditam nele fariam sinais maiores do que ele fez. E cadê os sinais?
Cadê os sinais? Só se for curada de câncer, cadê a prova? Qual é a prova que a senhora tem que os sinais estão com a senhora? Que a sua fé funciona mesmo? Então, falar de ateu é fácil. Difícil é desafiar um ateu. Desafiar com o quê? Com sinais, com prodígios, com milagres que Jesus prometeu sem hora marcada. É só usar a fé. Ou a senhora não conhece isso aqui do jeito que a senhora acha que conhece? Entra nesse rio e veja se vocês vão andar sobre as águas. Você está incentivando as pessoas a andarem no rio? É? Você acha que é mentira? Que Jesus não tem poder de fazer uma pessoa andar sobre as águas? Oh. Quem foi que abriu as águas do Mar Vermelho? Não foi o nosso Deus? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Então Jesus tem poder. Ele tinha poder de pular de um alto monte. Como é que a pessoa fala as coisas com tanta certeza, como se a pessoa estivesse lá e tivesse visto? Como é que a mente da pessoa, de um ser humano, consegue se enganar com tanta coisa, hein? Como é que um ser humano consegue se cauterizar e acreditar em algo que está escrito num livro antigo? Apenas... Eu vou ficar por aqui, então, pessoal, olha só. Esse vídeo justamente foi para defender o meu amigo Jason Ferreira, isso aqui, e dizer que tudo que o Jason fala tem sentido com a realidade. E tudo que esse povo fala não tem sentido com a realidade, porque não tem como esse povo provar. Por conta disso, a razão está com quem busca a prova e a evidência e não tem. Então, esse canal justamente é para isso, para tentar, não é fácil fazer pessoas assim raciocinarem, pensarem, começar a pensar como adultos, adultas, porque são pessoas que foram infantilizadas desde a infância. E infelizmente é isso que a gente vê. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Fui, mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.